Olá, gente. Hoje nós vamos tratar de alguns temas atuais que não perdem a atualidade ambientais no Brasil. Problemas, né? Essa palestra ela foi gravada em 2000 e foi feito, né, o PowerPoint em 2011, 2010, mas continua sendo atual, os problemas continuam, as soluções não vieram. Nós estamos agora em janeiro, que é um mês que chove bastante, e vocês vão ver aí que pode acontecer a qualquer momento de novo, né? Esperamos que não aconteça, mas entre esperar que não aconteça e fazer alguma coisa preventiva é sempre melhor a segunda opção. Só vou ajustar aqui e a gente já começa. Aí, pronto. Então o assunto é problemas ambientais atuais, queda de barreiras principalmente, que a gente vai tratar hoje aqui. Queda de barreiras em morros e, e também consequências aí de alagamentos em margens de rios. Todo mundo vai lembrar aqui de Angra dos Reis e de São Luís do Paraitinga. E eu sempre mostro o problema, mostro o que eu penso, que não necessariamente é a verdade, ou o mais importante. Depois eu penso também em algumas soluções que eu faria para resolver esses problemas, sendo que eu tenho aí, já estudei alguma coisa na vida, tá? Já fiz a minha graduação em engenharia florestal, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, nos pós-doc aí, já dei aula várias vezes, vários lugares, espero que contribua em vez de ficar atrapalhando a vida dos outros, né? Mas vocês é que vão julgar e depois se o meu conhecimento é bom ou não. E eu falo muito mais essas coisas para me proteger, né? Para não, para me defender, na verdade, do que para me exibir dos títulos acadêmicos, né? Porque às vezes a gente tem um monte de título acadêmico aí, fala as coisas, as pessoas acham que a gente não sabe nada mesmo assim. Então, vamos lá. Então, eu já estudei alguma coisa, só isso que eu quero dizer. Não estou tirando da cabeça as coisas. Então, essa imagem trágica aí, né, um alagamento que aconteceu em São Luís do Paraitinga, matou gente, destruiu a cidade e poderia ser evitado não com concreto, mas com plantas. É isso que eu quero falar para vocês. Então, como que era o Brasil até 1500 e como é ainda na Amazônia, por exemplo, mato ou floresta. E o que aconteceu com a população no Brasil e também com a ganância e com a falta de educação é aqui, né? Os anos e aqui a população e essas outras medições também, né? Então, abriu, né, a floresta e abrindo a floresta a gente tem uma nova realidade que são os fragmentos. Então, são as florestas recortadas e também toda a proteção que a gente tinha aqui para a água escorrer limpinha, ser filtrada, ser absorvida, ela não existe em alguns lugares ou existe em parte. Então é desse problema que a gente está falando. Próximo aos rios e aos morros, a gente deveria ter essa situação aqui. Ó. E não essa situação aqui. Essa é a raiz do problema. Falta de floresta ou falta de floresta em lugares críticos que ocasiona todo o problema que a gente vai ver nesse documentário aqui. E qual que é a solução? Então é óbvio, é floresta. Tira as pessoas de lugares perigosos, planta as árvores de novo, ou deixa a floresta se recuperar, e depois eu vou indicar quais árvores a gente poderia começar, e resolve 90% do problema. Né? Então, depois de 1900, principalmente, a gente tem essa paisagem aqui no Brasil. Tá? Bom, vamos lá com os aspectos gerais. Além daquele gráfico mostrar o crescimento da população, ele mostra também o crescimento de ganância, como eu falei. Né? A gente consome muito mais do que precisaria hoje em dia e a natureza paga com a água, com a madeira, com o cimento, com o ferro, com a mineração, tudo para satisfazer uma ideia. Então, a ideia é o capitalismo. Então,
Se a gente quer resolver os problemas ambientais do mundo, a gente tem que pensar seriamente em resolver os problemas da ambição do ser humano. O ser humano, os Estados Unidos, por exemplo, ele consome mais do que toda a Europa e a Ásia junto. Tá? Então, até que ponto eu ter um carro de 5 toneladas para me levar sozinho para o trabalho é uma necessidade? Até que ponto eu ter um monte de coisa na minha casa, uma casa com 2 garagens, 5 quartos, para morar uma pessoa, 2 ou 3, faz sentido? Isso se aplica muito mais aos países desenvolvidos, mas é uma tendência que está começando aqui no Brasil. Tá? Hoje em dia tem muita gente já viciada em shopping, em comprar coisa e ter mais coisa do que precisa. Então isso também tem que passar pela solução. Né? Corrupção, má administração, por aí vai. Tá? Superpovoamento de regiões inaptas para a habitação. Eu já falei sobre isso no começo. Então, resumindo, qual é o problema dos morros e dos rios? É um problema cuja raiz é imediatismo e egoísmo. Culmina com a alteração da paisagem. Tá? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, os problemas ecológicos e ambientais, eles têm raiz educacional, socioeconômica, outras raízes que não necessariamente uma raiz ecológica. Então, a solução tem que passar não só por resolver lá a queda de barreira, resolver o problema da beira do rio, mas também respeitar o Código Florestal, é claro, e resolver um problema também de que a pessoa precisa. Será que a pessoa precisa de tanto? Será que a gente deve destruir tudo para ter um carrão? Né? Aí alguns problemas que não parecem estar relacionados com o que eu vou falar, mas estão. Tá? Como que a gente vai criar os filhos? Né? A gente tem que falar para os filhos sobre a água, que a água pode faltar, ou a gente não deve falar nada. A gente deve levar a criança no shopping, deve dar um notebook para a criança, deve dar um WhatsApp, deve dar um carrinho eletrônico com controle remoto, ou a gente deve também levar a criança para pescar, levar a criança para conhecer a natureza, para ela saber que isso existe. Hoje em dia tem muita criança que não sabe o que é a natureza, ela se criou praticamente dentro de um apartamento. Então tem dois modelos basicamente de se viver, o modelo americano e o modelo não americano. Tá? Será que você ter um fogão, um sofá de 5.000 reais faz sentido? É confortável? Mas até que ponto nós estamos esgotando os recursos? Luxo e também o lixo. Né? A gente pode viver sem aquele excesso de luxo e também não produzir tanto lixo. Quanto mais a gente consome, mais a gente cria também lixo. E o lixo a gente vai ver, e já viu em outras palestras aqui, pode ver a palestra sobre o Tietê, que o lixo está vinculado ao quanto você consome. Né? Então a gente deve viver com excesso de lixo, ou a gente deve buscar por qualidade de vida? Então, com excesso de luxo, às vezes a gente tem um carrão lá que vai levar um pai e filho obeso dentro. Tá? E isso custa tudo muito recurso natural. Ou a gente poderia, talvez, durante a estação que não chove tanto, usar uma bicicleta, que a gente faz exercício, não polui tanto e também mantém a nossa saúde. Tem outras coisas que eu coloquei bem pequeno aqui, que são coisas que são adotadas do sistema americano, do sistema europeu, são muito comuns aqui no Brasil, que ao meu ver não faz nenhum sentido. Por exemplo, formatura. A gente tem o hábito de usar em formatura paletó, gravata, no verão aqui do Brasil, porque é uma convenção social. Será que se o inglês ou o americano ele fizesse a formatura no verão, ele usaria paletó e gravata? A gente segue o modelo e nem pensa muito e segue. Todo mundo tem que ter paletó e gravata na formatura aqui. Nem que os balões lá estejam estourando por causa do calor. Então, será que a nossa formatura não deveria ser de bermuda e camiseta e um tênisinho? Né? Por que os americanos usam um carrão de 5 toneladas com tração nas 4 rodas? Porque muitas vezes eles têm que andar no gelo, na neve.
Agora, nós precisamos desse carrão pesado para andar aqui no Brasil? Não necessariamente. Então, hoje em dia, a gente gasta muito com armamento e pouco para resolver o problema da sede e da fome no mundo. Tá? 25% das pessoas não têm acesso à água, e em São Paulo muitas pessoas não têm acesso à água e ainda se afogam na água. Tá? Quanto o mundo gasta em cruzeiros e em navios? 14 bilhões de dólares. Então metade do dinheiro que a gente poderia gastar para eliminar a fome e a sede no mundo é gasto em passeio de navio por ano no mundo. Tá? Tudo bem, a pessoa tem direito a estudar, ter uma vida legal e depois sair no cruzeiro de navio, né? Mas pensem na questão, né? Orçamento militar do mundo, ele é mais ou menos umas 10 vezes, até mais, o necessário para combater os problemas do mundo. Só o orçamento militar dos Estados Unidos daria para resolver o problema da sede e da fome no mundo várias vezes. Tá? Só o que os Estados Unidos ganhou na guerra do Iraque daria para resolver o problema da sede no mundo 3 vezes. 3 vezes, muito mais. E esse sistema americano foi depois que originou vários problemas aí no mundo, como a crise imobiliária de 2008, né? E depois originou várias outras crises aí que têm se propagado na Espanha, na Grécia, e a gente fica pensando, né? Até que ponto essa pura especulação pode também acabar com o mundo? Aí da onde eu tirei a fonte dessas informações, são informações graves para a gente pensar no que a gente quer para o mundo. Se é gastar em guerra, gastar em cruzeiro, gastar em especulação ou resolver realmente os problemas do mundo. Se vocês quiserem assistir um excelente vídeo sobre tudo isso, assistam o Zeitgeist, Zeitgeist. Fala todas essas coisas, tá? Como que a gente deveria ter um mundo melhor e a gente não tem. Bom, quantas pessoas sabem dessas coisas? Poucas. Quantas pessoas que podem mudar o mundo sabem? Bastante, mas não mudam. Então, a gente tem que repassar essas informações para o povo ter consciência de como o mundo poderia ser melhor e cobrar dos nossos governantes e também cobrar das pessoas isso, né? Então é um serviço de extensão que tem que ser feito antes de mais nada, antes de falar dos problemas ambientais, para mudar o pensamento que leva aos problemas ambientais. Outra questão muito grave no Brasil, a gente vê muito isso, é focar numa remediação, né, do que focar na prevenção. Um exemplo típico que eu vejo, por incrível que pareça, parece muito legal, muito bonitinho, mas não sei se é a solução, né? Aquela história, faça a sua parte, desliga a luz por 1 hora, né? Que vai economizar luz e o mundo vai ser melhor e babá. A pessoa fala muito nisso, mas não fala que no Brasil tem 500 cidadãos lá em Mato Grosso, que são grandes produtores rurais, representados muito bem no Congresso. E se vocês podem pesquisar também, a bancada ruralista no Congresso, ela tem cerca de 50%, 60% dos congressistas são grandes proprietários rurais. E não adianta nada que o cara aqui em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, desligar a luz por 1 hora para economizar energia e para evitar o aquecimento global, se esses caras, quando uma vez por ano, passa lá o fogo para depois ter o gado e são responsáveis por 60% da emissão de gás carbônico no Brasil. Então a gente está focando errado, a gente tem que convencer essa gente aqui, que tem 4.000 hectares em Marcelândia, e toca fogo lá, entendeu? Para não fazer isso, para tentar, tem que convencer esses cidadãos de que eles são os responsáveis pelo aquecimento global no Brasil e que a gente desligar a lâmpada aqui não vai fazer diferença nenhuma comparado com o estrago que esses caras fazem. Qualquer pessoa que já pegou um aviãozinho aí, pegou uma passagem de R$ 200 e voou, por exemplo, de São Paulo a Tocantins, vai ver que na estação seca o Brasil é um braseiro. Até o nome já tem a ver, né? Brasil é um braseiro visto à noite de queimadas inúteis que só servem para limpar e estragar o campo
vai perder nutrientes no campo também, para depois ter gado lá em cima, e não vai gerar energia para aquecer ninguém. E vai ser o nosso 60% das nossas emissões são queimadas inúteis. Tá? Enquanto que muito país aí como a China queima coisa para se aquecer, a gente queima para nada. Porque não é uma prática que vai melhorar o solo em longo prazo, para depois cultivar aí qualquer coisa ou até mesmo as cabeças de gado. Muito bem. Só já falando um pouco de outro problema aí que é o fogo, vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Qual é o maior problema em cada lugar do Brasil? Né? Centro-Oeste o problema é queimada, litoral é enchente, desabamento e essas coisas. Vamos lá. Aquecimento global é um grande problema? Talvez seja. Deslizamentos, com certeza. Cidades que foram construídas em 1500 até 1900 em lugares errados. Então estão aí os problemas. O SUS, por exemplo, gasta 360 milhões de reais em moléstias respiratórias por causa dessas questões que a gente está falando aí das queimadas, né? Então, o custo de você poluir ele é grande na saúde pública. Tá? Vamos avaliar agora maus pensamentos para resolver esses problemas. Nós tentamos resolver os problemas, como eu já falei, com concreto e com obras. No que a ciência deve investir? Será que a gente deve resolver problemas de queimadas, problemas de enchentes de uma forma preventiva ou de uma forma já remediativa, né? Será que a gente deve investir? Essa aqui eu não vou falar, viu? É uma questão assim de tornar a pesquisa mais barata também, não é o caso agora. Deixa quieto por enquanto. É uma outra coisa aqui. Vamos agora aos aspectos em rios e montanhas. Aquela partezinha que eu pulei é uma parte que a gente pode fazer pesquisa barata também. A gente às vezes gasta muito aparelho tecnológico para saber como era o clima, essas coisas. A gente poderia gastar com as baguetas, né, que são tiradas das árvores, e elas têm registro climático. E são confiáveis e são baratas. Muito bem. Vamos lá. Primeiro problema que a gente tem no Brasil: escolha de lugares errados para fazer as cidades e também para preservar. Tá? Então aqui vem um exemplo bem básico. Eu tenho aqui uma área de conservação, que ela está aqui, ó, e aqui tem uma área com rio e não tem unidade de conservação. Então isso aqui é uma má escolha, né? Claramente. Enquanto que eu tenho uma área preservada aqui, ó, ou aqui, e aqui bem perto de onde pode cair e desabar está aberto. Então essas questões a gente tem que pensar também, né? Para evitar que aconteça isso aqui, ó, tá? Como que era São Luís do Paraitinga antes e agora, atualmente, né? Então o rio ele foi sendo entulhado com várias coisas até aqui. O rio se tornou isso aqui. E aí quando chove não tem mais a calha e ele cresce, né? Então em menos de 20 anos, essa má escolha aqui, ó, de preservar aqui e não preservar aqui, o legal era preservar tudo, mas a gente tem que escolher, né? Senão o cara não tem onde plantar também. Mas a questão é que o cara planta até a beira do rio aqui, ó. Ele poderia plantar para cá, para cá até, ó, ou até mesmo aqui. E a gente preservar aqui, ó, para não acontecer o assoreamento. Então aconteceu isso. São Luís do Paraitinga. Foram 20 anos aí de más escolhas que originaram o entulhamento da calha. Agora a gente vê dentro da mata como que é uma chuva pesada. Tá aqui, ó. Essa foto da minha colega, tá aí referenciada.
Todos os créditos para ela. Isso é um rio preservado, o Rio da Fazenda, lá em Pissinguaba. E a chuva forte, você pode ver que vai aumentar o volume do rio, mas não muito, e a água continua limpa. Quer dizer, é a água que está passando, não é um rio que está sendo assoreado, que a próxima chuva vai estar a calha com terra aqui e a água saindo para fora. Então, sempre que você enxergar um rio da cor avermelhada, se o solo for vermelho, é um rio que está sendo assoreado, na verdade. Numa chuva dentro da mata, o rio ele aumenta de volume um pouco, mas ele não está carregando o solo, né? Só para falar para vocês que o solo demora 500 anos para formar. Então, se você tem um rio carregando solo, além de ele estar assoreando, ele está levando terra de que demora para formar e que custa caro embora. E aqui, ó, o que acontece, né? O rio levando areia e areia formando bancos, que é péssimo, né? Mais um exemplo aqui, ó. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Barro vermelho, terra sendo perdida e um monte de bambu aqui, ó, e a cidade do lado do rio, né? Não vai dar certo. Então, o que acontece com uma chuva pesada num morro com florestas? Ela vai escorrer, mas não vai causar tantos deslizamentos, né? Agora, o que acontece com uma chuva pesada numa área cuja floresta foi destruída parcialmente ou que tem muitas clareiras expondo o barro lá, vai desabar tudo. Então, muito claro isso, né? Tem que ter cobertura florestal nos morros e na margem dos rios. Por isso que o Código Florestal, o novo, embora tenha reduzido um pouco essas áreas, continua sendo área de preservação permanente. Ninguém poderia mexer ou construir. Muito embora a gente vê, né, algum prédiozinho lá, ó, mas é pouco. Não é o que está acontecendo aqui, ó, né? Moral da história: a natureza vai cobrar seu preço. E essas pessoas vão sair daqui, por bem ou por mal. A natureza vai tirá-las daqui. Então, melhor tentar tirar logo, né? Então, o Brasil é um país gigantesco. Tem que ter espaço para essa gente. Não é possível que um dos maiores países do mundo a gente ponha a gente na beira do rio e no alto do morro, né? Então, os pensamentos têm que mudar, né? Dos gestores, também da população. Então, as providências no Brasil elas são tomadas atrasadas, localizadas, são caras, ou a gente draga o rio, que é uma coisa cara, ou a gente faz uma barreira de concreto para não cair a montanha em cima das pessoas, ao invés de investir em quê? Em plantios de árvores, né? A gente tem essa noção, nossa, floresta, né, na verdade, dentro de uma cidade, ela é um lugar, é um mato, ele é perigoso, né? Vai proteger lá os bandidos que cometem os crimes. E a gente não deveria ter floresta em margem de rio e nem no alto do morro, porque é o lugar onde o bandido vai se esconder. Aí vem uma outra questão, né? A gente associa a floresta a um lugar onde a pessoa vai se esconder depois que cometeu um crime. Então não é culpa da floresta, né? É só pensar bem. A gente deveria ter educação para preservar as matas e também para não criar bandidagem. E não essa ideia de que a gente deve cortar toda a floresta para não ter ninguém onde se esconder, né? Então põe lâmpada lá, põe gente lá cuidando e deixa a mata lá. A mata tem uma função muito importante. O que adianta você tirar a mata para ninguém se esconder lá e depois cair todo o barranco em cima das pessoas? Vai só trocar a forma de homicídio, né? Em vez de ser homicídio doloso, que é o bandido que estava escondido na mata, agora é um homicídio culposo porque caiu a mata e o morro em cima das pessoas, tá? Bom, muito bem. Tá dito isso já. Então, como a gente vê, a solução para quedas de barreiras é concreto, é ponte e não é o plantio das árvores, né? E outra coisa, todo o material de concreto, essas coisas, vai vir de lugar que vai também ser lugar que destruiu a floresta para obter cimento, para obter as pedras. Então a gente está degradando um lugar para recuperar outro. E aqui, quando a gente planta floresta,
A gente estaria recuperando um lugar sem degradar outro. Né? E é barato, pessoal. Aí que está a questão que eu quero enfocar. É muito mais barato você proteger uma floresta em beira de rio com técnicas que a gente vai ver mais adiante do que gastando com concreto. Tá? É a mesma coisa no alto do morro. Então, citando aí o companheiro, né, Albert Einstein, as soluções boas, elas são simples. A gente não precisa fazer um monte de coisa complicada para resolver um problema ambiental. Com bom senso, se resolve a maioria dos problemas que eu citei. Primeira coisa, não constrói na beira do rio ou no alto do morro. Aplicar o Código Florestal. Simples. Segundo, né, usar a floresta para resolver problemas ambientais. Aí está o código, tá? O que diz o código? 30 metros para rios com 10 metros de largura de floresta, né, para preservar. O que fico pensando é na Amazônia, por exemplo. A Amazônia ainda não foi ocupada. Será que a gente vai respeitar o código? Aqui na região sudeste já não há muito mais como tirar uma cidade da beira do rio. Mas onde não existem cidades, a gente teria que ter muito mais em mente isso, né? Uma coisa que eu sempre pensei é que os prefeitos, os governadores, o pessoal deveria ter uma formação, alguns deles deveriam ter uma formação maior do que a formação que eles têm para tratar das cidades. Tá? Às vezes a gente põe alguém para prefeito aí, poderia colocar alguém que estudou um pouco de como que preserva um rio, como que preserva uma floresta, para esse pessoal ser prefeito de certas regiões críticas. A gente deveria talvez exigir, para você ser prefeito de São Luís do Paraitinga, você ter uma formação aí em engenharia ambiental, engenharia florestal, porque esse município, o principal problema que você vai ter que resolver como prefeito é isso aí, tá? Então, será que a gente não deveria colocar mais cientista, né, nessa questão? E aí vem a questão de usar também as ferramentas de Sistema de Informações Geográficas, né, que é o SIGS, para criar novas cidades ou para criar novos bairros, não colocar bairro no lugar errado. Né? No Brasil tem muita gente que trabalha com SIG, mas é difícil você ver uma prefeitura lá, alguém fazendo planejamento de um bairro com SIG. Você vê muita gente trabalhando em universidades com SIG, gente que sabe exatamente onde poderia colocar os bairros, mas que não estão ligados ao poder público. Falta então extensão, né? Serviço de extensão. Como os cientistas no Brasil raramente são ouvidos nas questões ambientais, a gente tem que acabar remediando em vez de planejar, né? Agora vamos a alguns exemplos aí de soluções simples. Bioengenharia. Tá? Existe um trabalho muito legal de um aluno lá da UFSM, que agora é professor da UFSM, que é o Fabrício Sutili, que é como usar a vegetação para recuperar áreas degradadas em margens de rio. Tá? Isso é baratinho, na maior parte dos casos. Se o rio não está muito destruído, você usa as próprias plantas, como o calophyllum, para recuperar nascentes. O salgueiro, que tem muito em margens de rio, para forçar o barranco a ficar firme, não ter assoreamento do rio, não cair o barranco. E tudo isso é chamado bioengenharia. Procurem sobre isso na internet, vocês vão achar livros aí. E é a solução quando a coisa não está muito feia. Tá? Outra questão que eu já falei lá no vídeo sobre alagamento, né, e poluição e rio Tietê é até que ponto a gente não resolve o problema do desmoronamento do morro por excesso de água, captando a água e canalizando ela para as casas perto dos morros. Tá? Então, se a gente fizer um cálculo aí de quanto um telhado poderia absorver de água e usar essa água para lavar a calçada, para dar descarga, quanto dessa água não iria umedecer a terra e derrubar o lugar e seria ainda água usada pelas casas? A gente poderia fazer um cálculo e ver que você colocar bastante captação de água poderia também resolver o problema da queda de barreiras e dos alagamentos. Tá?
E aí, uma planta que eu considero assim, uma planta que gosta de pedra, gosta de frestinha entre pedra, gosta de lugar úmido e que cresce pra caramba, que poderia fixar as pedras e as barreiras, que poderia ser a planta mais utilizada no caso de queda de barreiras em morros, que são as figueiras. Tá? Então deveria pensar muito mais em combater queda de barreiras usando figueiras, que crescem rápido, se estabelecem rápido sobre pedras, tá? Do que tentar fazer barreiras com concreto. Só que é muito mais visível na hora de uma eleição, uma barreira de concreto resolvendo o problema de queda de barreira, do que você, como político, ir lá e mostrar um monte de pé de figo. Ó, eu resolvi com 100 semente por figo. Eu peguei um figo com 100 sementes, eu espalhei as sementes aqui onde tinha queda de barreira, entre as frestas das rochas que sobraram. As figueiras em 10 anos fecharam o buraco, não cai mais barreira aqui. Se vier um político falando que gastou com um figo para resolver uma queda de barreira e um outro político falando que fez uma obra, quem vocês acham que vai ser eleito? Essa risada já diz tudo, né? Vem um cara e fala que com um figo resolve o problema, todo mundo vai querer jogar esse cara do alto do prédio, porque ele não vai, né? Não vai ter uma obra, não vai ter construtora envolvida e também não vai ter aquela troca, né? Que a gente já conhece bastante aí na política. Espero não morrer falando isso aqui, né? Aí as plantas, tá? Calophyllum, uma excelente planta. Dizem, isso precisa ser comprovado também, cientificamente, que ela consegue, assim como a sangra d'água e outras plantas, retornar a água onde a água havia secado após o plantio dessas plantas. Então essas plantas poderiam ser utilizadas também para reorganizar aí as nascentes, né? Eu acho que não tem tanto a ver com a espécie isso aqui de recuperar a nascente, tem mais a ver com a água não escorrer tanto onde não tem vegetação, né? Se você não tem vegetação, evapora muita água e escorre muita água. Então acho que tanto faz aqui se é calophyllum, se é sangra d'água, elas vão recuperar a nascente evitando as perdas e os escorrimentos. Mas tudo bem, disse que são essas plantas, a gente poderia testá-las, né? Aqui ficus, ó. As figueiras, essas sim são excelentes para recuperar barreiras e para firmar aí regiões, né? Poderiam ser utilizadas. Aí o que é uma figueira, quais são as características da planta, depois vocês podem assistir alguma palestra minha aí sobre sistemática, elas vão recorrer, né, nesse tema. São plantas com pecíolo acanalado, tem látex, produz o figo, é claro, e elas têm toda uma ecologia especial aí, que o látex, de ter uma preferência, gostam muito de germinar em ocos podres de árvores, gostam de germinar em rachaduras entre as pedras, estão associadas a ninhos de formiga e crescem muito rápido. Então elas fecham muito rápido as feridas onde caíram as barreiras. Só não adianta você plantar um pé de figo sobre a terra que ele não vai nascer. Ele tem que nascer nessas coisas que eu falei, né? Ó, como tem espécies, a diversidade das folhas. Que eu não vou fazer uma palestra só sobre figo, mas mostrando como é um figo, como um único figo tem 100 sementes, 120, 200, e como sementes de um único figo, se colocadas em lugares estratégicos, poderiam recuperar uma grande área. Essas coisas não chegam na população, é uma coisa que deveria chegar, né? Como a gente pode resolver os nossos próprios problemas com plantas. Ali já uma plântula de figo, ó, como cresceu rápido em um ano. Aqui, como alguns figos podem ser produzidos a partir da própria folha, ela enraiza muito fácil. Lá. E aqui, uma figueira na margem do rio, cumprindo seu papel de estabilizar a margem do rio. São árvores enormes. As raízes de uma figueira já foram medidas, elas podem alcançar até 150 metros aqui embaixo da terra, procurando sustentação e água. Então elas fixam uma grande quantidade aqui de beira de rio. Então, por favor, pessoal, usem árvores para proteger a margem do rio, que pode sair mais barato e é melhor do que concreto. Aqui, ó, a raiz, ó. Isso aqui não tem fito-hormônio nem nada. Ó. Coloquei a própria folha da
da figueira no copo d'água e depois de 15 dias, 20 dias, estava um sistema radicular nervoso aqui. E depois eu plantei na terra, ela pode crescer a partir das próprias folhas. Então não precisa esperar o figo produzir sementes. Olha que bonito. Até quando a folha é cortada ao meio, produz raiz, tá? Aí na terra, ó, são experimentos que já têm 10 anos esses. E aqui o que as figueiras fazem, né? Em lugares abandonados, elas crescem até sobre as construções abandonadas, ó, tá? Então elas são excelentes fixadoras de morros que estão para cair na cabeça das pessoas, como aconteceu em Angra. Olha, cresce muito rápido, logo ela fecha em cima da árvore, engole a árvore aqui, ó, tá? Então é dessas plantas, ó, que a gente está falando, plantas agressivas para recuperar ambientes que podem desmoronar. Inclusive algumas tomaram conta até de prédios aqui em Minas, ó, abandonados, como aqui em Várzea de Palma, uma igreja muito antiga, que está dominada por uma figueira. Vejam o altar como é que ficou. Lá era o altar, ó. Então está aí a solução para a queda de barreiras. Não existe solução mágica, existe solução barata e sustentável e que não tem custo. Árvores. Agora só falta as prefeituras ouvirem e aplicarem o que eu estou falando aqui. Olha o tamanho da figueira, vai cair até a igreja aqui. Lá onde fica essa igreja, se algum dia alguém quiser fazer turismo nessa região, tem uma coisa legal para ver. Aqui, ó, como elas são dispersadas pelos morcegos, né, as figueiras, ó, ela germina até aqui, ó, onde tem água entre as paredes das casas, elas germinam e crescem, ó, formam esse nó aqui. Aqui dentro das casas elas podem até se tornar um problema, mas a gente não vai plantar elas dentro da casa, né? A gente vai plantar elas nas barreiras. Ó, aqui, ó, cresceu na casa, ó. Mas é só tirar dali e não dar luz para ela, que sem luz ela não vai fazer isso. Não quero falar que a figueira também vai estragar as casas, porque aí ninguém vai querer colocar, mas dentro das casas é um problema aqui, ó. Mas na beira do rio e lá na barreira ela vai resolver o problema. Bom, tem muitos vídeos que vocês podem procurar na internet, como na Ásia eles usam as figueiras para fazer pontes, né? Elas vão quase como um cipó aqui, eles moldam elas para fazer até ponte lá na Ásia. Vocês podem ver isso em vídeos. E como elas são plásticas, ó, né? E até quando a árvore cai, elas voltam a produzir novas figueiras aqui, ó. Aqui tinha uma figueira no alto desse coqueiro, o coqueiro caiu e elas brotaram, ó. Então elas têm alta resistência, elas são muito fortes, brotam, se espalham facilmente e podem resolver problemas ambientais. Olha aí, ó. Isso aqui era no campus da Unesp, lá de Rio Claro, onde eu fiz doutorado. Caiu lá o coqueiro, e aí logo depois as figueiras que estavam já por dentro do coqueiro brotaram tudo e criou um bosque de figueiras, só para mostrar o que eu estou falando. Até em parada de ônibus, ó, elas nascem e crescem em cima da parada de ônibus. Lá tá, ó. Então a planta ela é agressiva, mas se a gente colocar nos lugares onde a gente quer fechar, ela vai fechar e não vai se tornar um problema ambiental, até porque ela é uma planta nativa do Brasil, né? E aqui é a capa de um livro sobre figueiras, ó. A figueira tomando conta das rochas e vai evitar aqui a queda de barreiras. E aqui o tamanho que elas podem se tornar depois. Podem se tornar árvores grandes. Então é claro que você não deve ter uma casa perto de uma grande figueira, né? E elas têm os inimigos delas, né? Por isso que elas não vão dominar o mundo, né? Que são as formigas e as lagartas, tá? Então logo quando ela é jovenzinha, ela tem que ter um certo cuidado, senão lagartas e formigas podem matar ela, né? São os inimigos naturais aí, senão essas figueiras já tinham dominado o mundo. Aqui tem uma imagem legal, ó. Antes do ataque das lagartas e depois, ó. Então, pessoal, uma grande solução
para os problemas ambientais do Brasil, de queda de barreiras e desmoronamento de margens de rios, é simplesmente plantar figueiras ou salgueiros. Não necessita fazer grandes obras de concreto. Só se você quiser ser eleito como político, aí você faz. Aqui está a tese de doutorado se não me falha a memória, é a tese do Fabrício, onde tem todos os métodos para você fazer isso em margens de rios. Tá? Essa é a tradução lá, né, do alemão. A tese tem em português também, é claro, para download lá no FSM ou lá na Bodenkultur, eu acho que é onde ele fez, na Áustria, né, em Viena. Um métodozinho, toda a forma de fazer para margens de rio. Não vou dizer que em alguns casos não seja necessário concreto. Em alguns casos onde o rio tem a curva muito acentuada e a erosão é muito forte, simplesmente plantar árvores não vai resolver. Mas aí a gente pode ter mais calma com isso e analisar esses casos e fazer intervenções um pouco mais caras se for necessário. Vou dar a real para vocês aqui, né? Aí, ó, nesses casos assim, ó, quando o negócio já está... Aqui a pessoa plantou até eucalipto, se não me falha a memória. Mas não dá, o eucalipto não é como a figueira, não é como o salgueiro. A raiz dele não foi feita para estar na margem de um rio. Basta lembrar que o eucalipto é dos rincões lá da Austrália, onde não tem muito rio, né? Então muitas vezes a pessoa quer resolver um problema ambiental, ela planta a árvore errada, isso é um problema. Então é por isso que tem que ter esses trabalhos como o do Fabrício, e é por isso que esses trabalhos têm que chegar ao produtor rural, ao prefeito, ao secretário do meio ambiente, para ele saber quais plantas ele tem que usar. Para isso que serve a ciência, né? E os doutores e os cientistas. Aí, ó. Belezinha. Agora vamos entrar um pouco aí como é que ele faz, né? Como que está lá todos os créditos aí ao trabalho do Fabrício, como ele produziu as estacas de algumas espécies. Depois dessas estacas, algumas ele crava no barranco do rio. Isso tudo se chama bioengenharia, há um monte de livros sobre isso, inclusive livro dele. E isso é o que deveria ser usado em vez de concreto, de um modo geral, tá? Porque é mais barato. Tá? É um bom motivo para a prefeitura não gastar muito, né? Aqui ele testou quantas plantas aguentavam na margem do rio, quando que ia arrebentar a planta, tem um monte de coisa também aí. Não vou entrar muito nesse detalhe aí, vocês leiam lá. Cada planta, qual que aguenta mais, qual que não aguenta. Só vou mostrar que isso é uma solução boa para os problemas. Tá? Aí como que você tem que fazer para antes de plantar as plantas, né? Você não pode ter uma margem como está aqui, ó. Você tem que tirar esse excesso, pôr para lá, deixar uma margem com um ângulo legal para poder plantar as plantas. Senão você planta aqui em cima, desaba. Planta aqui, vem a chuva e causa mais erosão aqui. Então, são ações combinadas para resolver o problema de margens de rios, né? Primeiro tem que ter um certo trabalho de engenharia nele, que seja alguém com uma pá aqui. Depois planta as plantas no lugar que ela vai sobreviver e as plantas certas nas condições certas. E na época certa também, viu? Vocês vão ver isso quando lerem os trabalhos. Bom, quem que o proprietário rural ganha com isso? Ele não vai perder a terra dele, né? Vai ter um plantio, vai ter água, porque também vai ter a margem do rio preservada, a produção de água. Só vai ganhar. Ele pode, inclusive, jogar algumas coisas que estavam atrapalhando na propriedade para criar barreiras aqui. A gente vai ver fotos sobre isso, né? Então é uma questão de informar as pessoas sobre isso, que é uma solução. Deixa eu só ver como é que está o tempo. Pô, louco. Acho que eu vou ter que fazer uma parte 2 dessa apresentação. Vamos lá, vamos dar um gás aqui, só para não ter que fazer uma parte 2. Muito bem, gente. O caminho existe, tá? Aí, ó. Aí tem os métodos que tem nome até estrangeiro, né? São as esteiras vivas com parede Craner. Aqui como era a margem do rio, ó. Podem ver que era brusco, ó. Tudo vai cair dentro, lá tem os bambu. Pode ver que ele deixou os bambus, né? Aqui deu uma modificada, criou
um lugar aqui com pedras, né? Pode até usar pedras aqui, deve usar pedras, e enfiou as plantinhas no lugar certo, elas vão recuperar a margem do rio. Aqui outro método mostrando como era o rio, tá? Aqui mostra uma estrutura que eles criaram com madeira, pode ser árvores mortas da propriedade, pedras, para não ter essa curva tão acentuada, e depois aqui, ó, como foi plantada as plantas e como ficou depois, ó, bonitinho. Agora lembrem, pessoal, é muito fácil você destruir um rio. Agora, para recuperar, você vai ver só. Isso aqui pode não sair caro, mas dá trabalho e um manual para fazer. O próprio Fabrício aí que diga, né? Foi doutorado dele, o cara colocou a mão na massa aí para recuperar. Ó, outra situação aqui, ó. Como que ele recuperou, ó, pilares aqui de madeira, depois trançou aqui os restos de galho e coisa, depois, ó, recuperou o rio. Legal, né? E aí eu volto a lembrar aqui um aviso para vocês, né? Não precisava isso se o cara tivesse cuidado da propriedade desde o começo, né? Aí, depois disso, aqui você vai fazer um reflorestamento. Não adianta você querer reflorestar com a situação assim, ó. Pode até dar certo, mas... né? Bom, agora vamos para os deslizamentos. Então a gente deveria convencer, né, as pessoas a usar a educação, né, colocar na cabeça das pessoas que em áreas inclinadas a gente não deveria morar, a gente deveria sair, porque a natureza pode até matar nós. Em alguns lugares onde é possível plantar árvores para não acontecer deslizamentos, né? Tudo isso aqui poderia ser feito com as crianças na escola, poderia até gerar empregos para algumas pessoas. As sementes estão aí, as plantas estão aí. O valor que uma floresta tem, a gente não dá valor à floresta. Muita gente que vende terra fala, vou vender mais barato porque tem floresta. Só que a gente esquece, né, que as nascentes, as fontes d'água estão ali. Então, até uma questão que vai ter que mudar no mundo é começar a dar um preço para as florestas que elas merecem, né? Por exemplo, a sua água encanada, que você tem todo dia no seu apartamento, é graças às florestas. Então, na conta d'água, tá lá, mas na hora que a pessoa vende a terra, não tá lá, né? Quando a gente tem um prejuízo, uma casa que cai, a gente deveria ter pensado que se a gente tivesse gastado 10% do orçamento dessa casa, ela não teria caído porque ela estaria protegida com florestas. Então, quando uma pessoa perde uma plantação, perde uma casa, é que ela vê o quanto custou. Mas na hora de uma pessoa fazer esse orçamento para proteger antes de construir, ela não faz. Ela sempre tira do orçamento quanto é o valor da área da floresta. Então isso tem que ser repensado aí, né? E aí a solução, como eu já mostrei, né? Por que ficus? Por que utilizar uma planta que cresce rápido? Porque as pessoas, você fala, vou resolver plantando uma árvore. O cara fala isso para você, nossa, daqui 20 anos essa árvore é recém que vai resolver o meu problema. Só que com ficus é diferente. Ficus atende essa necessidade do imediatismo, tanto do cidadão como do político, né? Bons motivos para plantar árvores. Aí, ó. No Brasil as florestas crescem mais rápido, né? Então, depois de um certo tempo que você preservou bem o local, você pode até expandir a floresta e ela vai render muito mais do que a sua plantação de soja. Madeira custa caro. Aqui, várias coisas que tem da parte de gestão ambiental, né, de estudos de impacto, relatórios de impactos que a gente deveria utilizar para fazer o zoneamento ambiental aí das cidades, né? Então aí onde que estão as áreas inclinadas, onde que tem área de maior produção, onde os solos são bons, onde fazer as coisas, em resumo, né? Onde a floresta vai crescer, onde não vai crescer, onde poder plantar as culturas, tudo isso se resolve com essa teoria das matrizes de Leopold, que é uma coisa antiga, podem ver lá, 1930, sistemas de informação geográfica, né? Aqui está em inglês e aqui em português. Mapear
medir, calcular, e depois fazer as cidades e as casas e escolher onde as casas vão ficar. É isso que eu estou falando. Isso aqui tem que ser ferramenta da prefeitura de qualquer cidade. Tá? Em muito lugar não é. Ver se lá no campo é mesmo isso, né, do que está mostrando no mapa. Muita gente faz mapa aéreo, né, com foto aérea. Tem que sempre descer lá e ver se realmente lá é uma vossoroca ou não é. Se é uma floresta ou se é uma copa de árvores pequenas, né, para depois não fazer bobagem também. Né. Então tem que calibrar bem essas informações geográficas para você ter certeza do que cada coisa aqui é no mapa e onde que eu vou fazer a cidade, onde eu vou fazer as captações de água, onde eu vou fazer as redes de esgoto e tudo mais, tá? É disso que eu estou falando. Como tem que usar certas informações que existem na ciência e não estão sendo usadas por falta de extensão aí nas cidades. Bom, aqui já é coisa bastante técnica sobre como funciona tudo isso, mas em resumo, serviços de informações geográficas são serviços de medição das localidades, qual é a cobertura vegetal, qual é a inclinação das áreas, associadas a várias visitas de campo que vai criar a informação necessária para você falar, ó, aqui não pode mexer, aqui pode plantar não sei o que, aqui pode fazer as casas, tudo isso, tá? E aí na prática como funciona, né? Por exemplo, existem mapas diferentes, mapa da declividade, que já vai dizer onde vai ser a área de proteção, onde não vai ninguém mexer, onde nunca deveria ter tido uma casa, uma cidade. Depois tem outros tipos de mapas, ó. Mapas das redes de drenagem, onde que a gente pode plantar as árvores para proteger as nascentes. Tudo isso. Ó, risco, ó, de deslizamentos. Depois combina os mapas e a gente sabe onde tem risco de deslizamento e onde tem fonte d'água. Aí tem que ter floresta. Depois tem outros métodos mais avançados aqui, como LIDAR, né, que é radar com laser para pegar informação melhor. Tá? Satélites, né? Aqui tem uma imagem legal desses LIDAR, né, que são lasers utilizados para você obter informação sobre a altura de árvore, coisa mais refinada, que o pessoal trouxe da França uma vez lá em Itajubá, quando eu era professor na Unifei. Eu acompanhei o pessoal lá, o professor Marcelo Corrêa, um abração aí. Ele trabalhava com esses lasers aí, ó. Eles usando os lasers. Aqui tem partícula de poeira, para saber como é que estava a poluição ao alto de uma coluna aqui, ó. Tem inúmeras aplicações os lasers avançadas aí para você passa com o avião com laser desses voltado para baixo e saber até qual é a altura de árvore, como eu já falei. Então aqui já é mais avançado, só para a gente saber que tem método avançado aí, que os cientistas sabem mexer, sabem fazer, obter informação para depois fazer o planejamento das cidades. Falta só, acho que mais uma interface aí com as prefeituras, né? Ó, que legal. Aqui visto de perto, ó. Até tá meu reflexo lá, ó. Só não mete a cara nesse laser aqui que a gente corta ao meio. Aqui como eles usam, ó, né? O avião vai passando, o laser bate e o laser diz até onde foi, né? O laser é onde está a copa das árvores. Ó. Aí com o laser você faz um perfil de como é a floresta, que é uma coisa que o satélite muitas vezes não dá, né? Volume de copa, altura de árvore, o satélite não te dá. O LIDAR te dá. Bom, até onde estão as clareiras, né? Etc. Bom, então SIG é uma revolução como ferramenta para você escolher novos lugares onde as pessoas vão morar e onde vão ser as cidades, e isso deveria ser mais bem utilizado. Moral da história, né? Até para descobrir onde que realmente está desmatando, né? E um monte de outras coisas. Vamos encerrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui são só aplicações, né, das imagens de satélite.
como alguns satélites enxergam o desmatamento, outros não enxergam, que o pessoal é esperto, vai aqui, nem vou falar, senão o pessoal vai fazer. E depois a gente tem outras ferramentas mais avançadas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, talvez eu grave um dia um outro vídeo só sobre isso, sobre como usar matematicamente aqui, modelar essas partes aqui, e com cálculos saber aí onde estão as manchas de vegetação, onde estão as manchas de solo, fazer uma coisa mais refinada, né? Bom, muito bem, vamos então. Aqui vem um monte de cálculo sobre isso que eu estava falando, Kriging, essas coisas, deixa quieto. Ficamos assim por hoje. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.